Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 357 mil seguidores lá no Instagram. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é saúde mental. Você aí do outro lado, conhece alguém que já teve burnout? Ou você mesmo já teve? E tem estudos que falam de 30% a 32% dos brasileiros possuem esses sintomas. E a gente vai falar uma pessoa que teve e superou isso. Muito obrigado pela presença aí, Rodolfo. Renatão, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite. Espero que de alguma forma a minha experiência possa contribuir para quem está nos assistindo aí. É um grande prazer para mim poder estar aqui com você. Então, para você que está aí do outro lado, que conhece alguém que já teve burnout, ou você mesmo já teve, compartilhe essa entrevista que você pode auxiliar uma pessoa aí do outro lado. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto. A Tibum Educação Aquática, uma academia lá do Mato Grosso do Sul, que visa aí o aprendizado da natação pensando na segurança aquática. Você que é pai, que é mãe, ou mesmo professor, é o principal motivo que leva a criança a entrar na natação, e a Tibum pensa nisso, levando a metodologia dela nesse sentido. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado, você que precisa de horas complementares aí da faculdade. O aplicativo da Swimtrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, tenha contato com o seu aluno na palma da sua mão. Fábrica Criativas de Aula de Natação, está sem tempo para criar planos de aula? O Fábrica te auxilia, cria plano para bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica. Chegue para sua aula já com a sua aula pronta ali na palma da sua mão. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Educação Aquática, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não sabe, a segunda principal causa de mortalidade infantil é o afogamento. Lute com essa causa, seja voluntário Sobrasa, assim como a natação criativa é. Mas vamos deixar de papo. Rodolfo, conta aí pro nosso público. Você passou aí por momentos extremamente desafiadores aí. Teve o burnout, teve até um AVC, além das dificuldades financeiras da pandemia, que tenho certeza que também a gente do outro lado também passou por isso. Quais foram os primeiros passos que você deu para começar a reconstruir essa sua vida emocional e profissional após essas crises? Legal, acho que é importante a gente iniciar falando o seguinte, né? Um pouquinho da minha trajetória, o que me levou a acumular todo esse estresse e a chegar onde eu cheguei, né? Eu venho da área do direito, trabalhei cerca de 12, 13 anos no escritório de advocacia. E aí chegou no escritório de advocacia familiar, chegou num determinado momento da minha trajetória profissional, eu entendi que eu deveria mudar de área. Mudei de área, eu sou morador ali de São Bernardo do Campo, adquiri 2 franquias em Uberlândia, né? Saí do escritório, adquiri 2 franquias em Uberlândia. Nesse processo que eu estava nessa franquia, tudo, foi me apresentada uma oportunidade de uma operação, de uma loja vizinha, de acessório de celular, na época. E o antigo proprietário dela estava se desfazendo, estava mudando de negócio. A gente foi negociando, acabei adquirindo aquela operação e fiquei nessa distância, né? Entre aqui e lá, aqui e lá. E aí o que aconteceu? Essa loja, ela acabou ser uma referência para nós. Então eu e o meu sócio, o que nós decidimos? Falou, bom, vamos empregar foco agora nela e vamos trabalhar em cima disso agora, uma vez que está dando retorno para nós. Então foi isso que a gente fez. Então a gente começou a empregar energia, a empregar foco no trabalho, comecei a me especializar, me capacitar, fazer cursos de empreendedorismo e vivenciar mesmo de cabeça tudo isso. E aí aconteceu, as coisas foram acontecendo. De uma operação que nós tínhamos de quiosque em Uberlândia, nós montamos uma loja conceito, registramos a marca, fizemos tudo que o mercado estava tendo como demanda e aí começamos a crescer como empreendedores, né? E aí tivemos 3 operações em Uberlândia, daí de Uberlândia nós viemos para São Paulo, aí depois para São Bernardo, chegamos a Paraná e aí 2 estados no Nordeste, que é Maceió, Alagoas, né? E Sergipe. Chegamos a ter um total de 13 operações, aí você imagina. Eu gerenciando toda essa logística, tudo, né? Toda essa operação, tudo à distância. E aí foi acumulando estresse. Em 2019, né, a gente iniciou essa trajetória por volta de 2014. E aí quando foi em 2019, eu estava num churrasco com os amigos, né? Minha filha estava junto, minha esposa. Churrasco não, perdão, uma feijoada. Uma feijoada. Eu acabei de sair da casa, né, onde a gente estava. Começou a chover. Eu peguei na mão dela e falei assim, vamos correndo até o carro. Que estava começando a dar uns pingos, a gente foi correndo. Na hora que eu cheguei perto do carro, o meu lado esquerdo, ele não respondia.
Mas eu senti antes um choque muito forte na minha cabeça, muito forte. Mas eu não associei. No primeiro momento eu não associei que pudesse ser um AVC. Falei, nossa, sabe, um choque, uma dor de cabeça. E eu tentava levantar a mão para abrir a porta e eu não conseguia, sem associar. Alguma coisa estava de estranho, mas eu não associei que poderia ser um AVC. Aí minha esposa já havia entrado no carro, ela abriu a porta para mim, eu entrei. Ela, por que sua boca tá torta? E eu não... Falei, torta? Como assim? Torta? Como assim? A boca torta. A boca torta, eu falei, não sei. Daí eu falei, nossa, meu braço e tal. Aí eu associei que eu pudesse ter tido um AVC. Pudesse ser, ou algo semelhante, né? Aí de lá a gente foi pro hospital. Daí quando chegou no hospital, já falou, cara, é UTI direto. Aí fiquei 15 dias internado na UTI. E aí tem algo curioso nesse tempo que aconteceu, foi o seguinte. Se você quiser, não, deveria ter providenciado antes a imagem, né? Mas quando você faz uma avaliação de imagem, o comprometimento da área que aconteceu na imagem, para os próprios neurologistas que fizeram a avaliação tudo, eles deixaram bem claro que isso teria comprometido a minha fala. Falou, não era para você estar falando, porque realmente lesionou a parte ali onde entende ser a fala, né? E graças a Deus, né, tenho isso como uma intervenção ou algo que a gente não sabe explicar. Graças a Deus, eu estou até falando no podcast. E aí foi, né? Fiquei um pouco... isso foi em 2019, acho que março, se eu não me engano, de 2019. Fiquei um pouco... A gente fica um pouco traumatizado, né? Fica um pouco mais... Isso modifica um pouco do nosso comportamento. E aí, quando foi em 2020, tive uma proposta, né? Como nós estávamos em expansão, estávamos já buscando fazer a franquia, né, do nosso negócio. E aí, em 2020... fevereiro de 2020, recebemos uma oportunidade, eu como meu sócio, para nós montarmos 2 operações em Londrina, no segundo melhor shopping que tem de Londrina. Fizemos uma análise, shopping bom, tudo certinho e tal. Essa pandemia não vai vir para cá, essa é besteira, imagina que vai ter maiores consequências, né? Foi um risco que a gente decidiu assumir. E aí, cerca de 2 meses depois, pandemia, todas as minhas operações, todas em shoppings, somado deu um total aí de aproximadamente 4 meses de fechamento. Estou falando de 44 colaboradores, mais a alocação do espaço do shopping, que é muito alto. E o fluxo de caixa de um comerciante, ele não dá para muito tempo, né? Então, assim, foi um custo absurdo que nós tínhamos mensal. Quando nós abrimos o mês, abrimos com um custo elevado, quase R$500 mil de custo que nós tínhamos. E aí você imagina um total de 4 meses a minha cabeça, né? Tentando arrumar alternativa. Nós não estávamos posicionados ainda no online, no digital. E, foi horrível, horrível. E aí eu comecei a brigar, né? Tentando brigar com esse sentimento. E aí que tá um ponto, né? Eu sou psicanalista. Eu sou estudante de psicologia e faço pós em neurociência. Eu sempre gostei dessa parte de comportamento, de ajudar pessoas e tal. Isso tem a ver com a minha história, e cerca de 15 anos ajudando pessoas, um trabalho social que eu faço, tal, enfim. E eu comecei os diálogos sofredores internos, eles começaram a ganhar domínio sobre mim. E aí é um ponto de alerta, né, para quem está eventualmente nos ouvindo. Quando a gente começa a ter esse diálogo interno, sofredoras, situações externas em que a gente não tem conseguido processá-las como elas devem ser processadas, e a gente começa a ficar refém emocional, e aquela emoção começa a dominar a gente, esse domínio começa a gerar falta de comportamento que nós deveríamos ter. Então, por exemplo, rotinas que nós deveríamos respeitar, ações que nós deveríamos adotar, comportamento que nós não deveríamos ter, e a gente começa a ter, a gente tem que perceber isso como um sinal de alerta. E eu comecei a flertar com pensamento suicida, né? Porque, na verdade, não é que a gente flerta com pensamento suicida. É que o sofrimento pelo qual a gente está atravessando diante daquela circunstância é tão grande, e a gente começa a flertar com o suicídio como uma alternativa para aliviar o sofrimento. Não é que um suicida... Pode falar? Suicídio? Pode. Não é que um suicida ele quer colocar fim à própria vida. Ele quer colocar fim a um sofrimento cuja alternativa é colocando fim à própria vida, dado ao sofrimento interno tão grande que ele muitas vezes não consegue enxergar saída, ou para aquele momento, aquela saída que ele quer encontrar, ele não encontra. Então ele começa a sofrer com aquela situação, e eu comecei a passar por isso. E aí tem um detalhe interessante, né? Dentro disso tudo, que chegou um determinado momento, né? Começou olha como é louco isso. Esses diálogos internos, e eles podem ser diálogos internos relacionados também à questão de vitamina.
Então, por exemplo, uma deficiência de vitamina D, um problema de tireoide, uma disfunção hormonal. Isso começa a reverberar no nosso comportamento, começa a ficar mais desanimado e tal. Esse desânimo, ele pode até cronificar para uma depressão, ou pode cronificar para um burnout, dada a importância que a gente tem de fazer o check-up, da atividade física em si e tal. E aí eu comecei a perceber, falei, cara, não tá dando para mim, não tá dando, ou eu vou colocar fim, ou eu preciso buscar uma ajuda profissional. E aí me permite falar algo que eu tenho uma fé muito grande, né? Eu desenvolvo um trabalho, esse trabalho social, na verdade, é um trabalho da minha fé, na instituição que eu frequento. Então, a fé, para mim, a minha cosmovisão de fé, ela sempre foi muito dominante na minha vida, né? Eu sempre procurei derramar a fé que eu tenho em todas as áreas da minha vida para superar os desafios dela. Mas aqui cabe um parênteses que é o seguinte, a fé, ela é muito importante, ela é muito relevante, nós temos que ter. Mas ela é um dos pratos que a gente tem que manter equilibrado na minha visão de valor, né? Quando nós só focamos, e era o meu caso também, no prato da fé, em girar só o prato da fé, a gente acaba negligenciando outros pratos que também são importantes. Então, essa frustração, eu comecei a carregar uma frustração do tipo, eu estou passando por isso, eu estou flertando com pensamentos, querendo adotar algumas atitudes, e a minha fé não está sendo suficiente, o que aumentava ainda mais o meu nível de angústia, faz sentido? Sim. E aí, na terapia, eu comecei a trabalhar, a fazer esse trabalho de olhar para dentro, fazer esse trabalho de processar melhor as circunstâncias externas, as situações. E isso fez com que eu criasse ali algumas estratégias de enfrentamento para poder lidar com toda essa situação. Lembrando também o seguinte, que acho que é importante a gente reforçar, quando a gente fala de equilibrar os pratos, né? Hoje eu tenho muito claro essa visão para mim. Um desses pratos, né, para a gente ter uma qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, é a questão da atividade física. E acho que aqui a gente engloba a nossa pauta, né? Quando normalmente a gente vai buscar uma ajuda profissional, principalmente de saúde mental, a primeira coisa, num processo de anamnese, né, que é aquela entrevista inicial, o profissional ele vai avaliar como está o seu sono, como está a sua alimentação, quais são seus hábitos, para fisiologicamente tentar entender e te enquadrar a partir do momento que você busca esse enquadramento, esse ajuste fisiológico, ok? Vamos agora então observar a parte comportamental, como você tem processado. Porque assim, eu vou dar um exemplo, Renatão, bem tranquilo. Se você olha como a coisa é, a gente não percebe. Se você, só se você... Capaz que você é fora da curva, né? O cara é diferente, capaz até que seja um pouco diferenciado nesse sentido. Mas se você ficar, por exemplo, se você fazer uma maratona de uma semana, cara, dormindo só 2, 3 horas. Dormindo só 2, 3 horas, 2, 3 horas. Ao final dessa semana, vai estar impactado o teu humor, tuas tomadas de decisão, sua disposição. Então, assim, eu estou dando um exemplo de uma característica que é o sono, o quanto ele pode ser importante na nossa vida, nas tomadas de decisão. Agora, você imagina você dormindo mal, porque quando você está com um problema e você não tem tranquilidade no seu sono, aquele problema te acorda de madrugada, te acorda antes do tempo, você não consegue profundamente entrar no sono. Eu estou falando de uma competência, né? De uma característica que é a do sono. Mas existem várias outras que acabam aí impactando no nosso comportamento. E aí eu mergulhei de cabeça, eu sempre treinei, e aqui cabe um ponto interessante também. Eu sempre treinei, sempre fiz musculação, cerca de, cara, se for somar todo o período do início até aqui, dá quase 20 anos. Só que eu nunca consegui manter uma constância. Nunca mantive uma constância. Sempre treinava 4, 5, vinha algum tipo de impedimento, alguma lesão, né, alguma coisa nesse sentido que me tirasse da minha prática. Eu tinha já retomava os velhos hábitos, já retomava a velha rotina ruim e não conseguia retomar. Essa é uma chave que eu quero dar para o pessoal, que eu mudei essa chave e ajudo as pessoas também no meu podcast a melhorarem, a serem mais constantes. Tem 2 pontos aqui que fez a diferença na minha vida e hoje eu estou indo para o 3º ano, né, consecutivo. Ah, mas você teve as mesmas dificuldades que você teve? Tive. E aí, você conseguiu manter a constância? Mantive. Qual que é o segredo? Só no final, né, Renato? A gente fala, só o pessoal fica aqui. E aí eu queria levantar alguns pontos do que você comentou.
Curiosamente, a gente tinha marcado esse podcast há 2 semanas atrás, a gente teve os imprevistos, e a gente remarcou hoje. E, curiosamente, ontem, 19 de janeiro, a gente está gravando hoje no dia 20 de janeiro, ontem, 19 de janeiro, fizeram 2 anos que eu entrevistei um técnico do SESI, o Eduardo Gijek, e ele teve um AVC aqui no estúdio, e ele ficou 6 meses na UTI. Nesse momento da UTI ele ficou 6 minutos morto, porque o coração dele parou, que ele teve, reavivaram ele, e ele retornou. A gente regravou um podcast, ele contando essa história da experiência que ele teve, desse AVC também, desse estilo de vida que ele estava na época também não muito bom, e hoje, como ele superou isso através da atividade física. Então, quem quiser acompanhar esse podcast, corre lá. Eu vou deixar no final aqui da entrevista o card, mas corre lá no YouTube, veja também a experiência de quem também passou por isso. E ele mandou mensagem ontem agradecendo que ele recuperou, tá super bem também, sem sequelas, que a gente levou ele pro hospital. Quem quer saber a história completa, corre lá. E a gente tem entrevista também de uma médica geriatra, que vale a pena vocês, a doutora Luíse, que ela falou sobre os 6 pilares do estilo de vida. Então, como manter? Você comentou do sono. O sono é um dos pilares. A gente tem alimentação, a gente tem atividade física. E como você manter? Que às vezes você está focado em um dos pilares, mas como você disse, o problema está em outros pilares. Eu preciso fazer mais atividade física. Mas eu não estou dormindo bem, eu acordo cansado. Por isso que eu não faço atividade física. Eu preciso melhorar o sono, mas às vezes antes do sono eu estou usando muito eletrônico. O problema não é atividade física e não é o sono. É o meu hábito. Então, é como você fazer esse diagnóstico. Daquela fala ali dos 6 pilares, saber qual você tem que enfrentar primeiro e qual que é a prioridade. E eu queria frisar um pouquinho mais essa sua parte do exercício físico. A gente sabe que o exercício físico melhora aí a depressão, qualidade de sono, ansiedade, por exemplo. 18 milhões de brasileiros, 9% da população sofre de ansiedade, isso diagnosticado. Ainda tem o pessoal que não é diagnosticado, que é uma doença silenciosa, a gente consegue conviver com ela. Que benefícios, tanto físico, mas também mental, que o exercício trouxe para você aí, nesses 2, 3 anos aí de jornada? Sem dúvida, né? O exercício em si, a atividade física, ela trabalha muitos fundamentos, né? Além de toda essa parte fisiológica, que ela começa a ser remodulada. Então, por exemplo, a questão da procrastinação, você acaba diminuindo a distância, né, da procrastinação, você acaba convertendo um pouco da procrastinação em disposição, uma autoestima elevada. Então, são vários fatores que até antes da realização da atividade física, eles vêm como uma estratégia para te paralisar, para te enfraquecer, para te diminuir. Eu não falo na questão da soberba, né? Mas para te diminuir. E a atividade, ela vai desconstruindo tudo isso, né? Como ela vai criando ali, através de uma atividade física que é fora, que a gente percebe fora, mas internamente ela vai reconstruindo também uma pessoa mais forte, uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais determinada, uma pessoa mais confiante. E quando a gente aplica a confiança, né, em todas as áreas da nossa vida, ela é muito importante, né? Lembrando que não estamos falando de uma soberba, não estamos falando de orgulho, mas a confiança mesmo naquilo que você vai fazer, uma maior lucidez naquilo que você vai fazer, isso é muito importante. Então, nesse sentido, e a regulação de sono, regulação hormonal, regulação bioquímica, né? Que a atividade física ela acaba trazendo, né? Por isso também que existe a questão da psicologia do esporte, né? Também, né? Para isso, para poder auxiliar nesse sentido as pessoas que eventualmente vêm respeitando uma rotina, quebram essa rotina e aí sabem toda a dificuldade que vem. O Roberto Piovesan, ele fala muito bem disso, né? Ele estava próximo de encarar numa Olimpíada e aí, por conta de uma lesão que ele teve no ombro e todo o drama que ele traz dessa lesão, isso acabou impedindo ele de participar, mas o Piovesan vai vir aqui com você, aí vocês batem um papo nesse sentido. E aí eu quero que você conta para o nosso público. Você tinha aquela rotina intensa de trabalho, não só isso, mas também de demanda de família, demanda que a gente tem no dia a dia. Aí você retorna, busca atividade física, mas essa demanda continua. Você continua sendo pai, você continua sendo empreendedor, está estudando, tem o seu podcast. Como conseguir conciliar, como se diz, todos esses pratos aí? Porque a demanda tá mesma. O que mudou depois desse AVC aí? Então, depois do AVC em si, eu lembro muito bem que eu tinha uma dinâmica, uma rotina muito dinâmica, né? Muito dinâmica, principalmente com a questão das empresas, vivia viajando, tudo. Mais os compromissos que eu tinha nas questões sociais que eu faço.
E aí parece que ele tira a energia sua. Quando você passa por um trauma muito grande, assim, ele parece que te acovarda, sabe? Ele tira um pouco da sua energia, ele vem trazendo uma sensação de fracasso, uma sensação de derrota. Algo que eu trabalhei muito em terapia, que depois eu retomei, era o seguinte, eu dou o seguinte exemplo, né? Eu até levava para minha terapeuta essa demanda, que era o seguinte, falou assim, eu sempre tive um perfil de personalidade que, como se eu estivesse no mar surfando, e a hora que vinha a onda, eu tinha aquela disposição de furar e vamos chegar até o final, e vinha outra, eu furava de novo. Nossa, quebrou uma série lá atrás, tá grande, furava de novo. Eu falei, hoje não, por menor que a onda, parece que eu apoio na prancha e deixo levar, apoio na prancha e deixo levar e tem que estar no mar. Esse era o meu sentimento. E aí eu lembro que ela me deu um feedback uma vez, e ela falou assim, não espere as coisas melhorarem para você melhorar. Ela falou assim, melhore e as coisas vão melhorar. Não espere as circunstâncias perfeitas. Tipo assim, ela foi trabalhando na terapia novamente a minha forma de encarar as minhas demandas, os meus desafios, tudo. É claro, Renato, que eu também com tudo isso, a gente é levado a muita reflexão, né? E aí eu fui reconsiderando também a ideia, né? Para mim isso fez sentido e talvez isso aí para você também possa fazer sentido do que de repente quando a gente está num frenético, vamos conquistar o mundo, vamos lá. E aí você passa por algo dessa gravidade, você começa a repensar muitas vezes que o menos é mais, né? Eu tava já rascunhando, vamos franquear, vamos dominar o mundo. E aí você às vezes ficar com 2, 3 lojas, gerenciando com qualidade esses pratos, gerenciando com qualidade a sua saúde, principalmente a sua família, né? A questão de família, às vezes a gente fica tão anestesiado, cara, eu vou falar por mim, anestesiado com eu preciso conquistar muito para poder proporcionar para ela, e sendo que às vezes o dela é eu vim para cá com o pai, né? Estando aqui comigo, um tempinho de qualidade às vezes que você tem, ele vale muito mais do que um período que a gente busca tanto comprar, né? E eventualmente se a gente não tem, me permita dar uma filosofada em cima disso, é que às vezes também, Renato, o que eu penso? E eu não estou fazendo um discurso aqui socialista, não estou entrando nessa seara política nem nada. Mas nós vivemos em uma sociedade que ela é capitalista, né? E a nossa personalidade ela é formada com essa pressão, né? A gente sabe que a aceitação nossa social, uma aceitação social, ela tem muita relação com o dinheiro que você tem. Então, eventualmente, se você não tem tanto dinheiro ou não é percebido com tanto dinheiro, é como se você não tivesse uma relevância social. E experimentar, eu não diria uma aprovação, mas querer não experimentar, muitas vezes, uma rejeição. A gente busca, muitas vezes, ter isso para não experimentar uma escassez, para não experimentar uma rejeição. E é esse sentimento que a gente reflete, muitas vezes, para os nossos filhos. Quero dar uma condição, não quero que ele passe por isso, não quero que ele passe por aquilo, tal. E, às vezes, a gente acaba vivendo essa utopia de só isso e esquecendo de outro, ou não se atentando, não cuidando de outros fundamentos. Então, eu percebo que, não logo depois do meu AVC, mas um pouco depois eu reponderei isso aí, eu reconsiderei essas questões de escala, de profissionalismo, tudo, e pensando em gerenciar esses pratos com muito mais de qualidade, mantendo uma frequência do que essa intensidade. E aí é o ponto que entra também na questão da atividade física, né? Que eu queria falar. Pode falar? Pode. O segredo pro pessoal? Pode. Eu sempre treinei, sempre gostei muito, né? Sempre fui um cara vaidoso, tal, tinha essa questão, tinha mais, né? Hoje é mais tranquilo, essa questão de vaidade. E a minha expectativa com treino, quando eu treinava, sempre musculação, embora já tenha treinado, natação e outro, era sempre a construção da massa. A construção da massa. A construção da massa. Então eu intensificava, eu gostava mesmo do treino, cheiro de academia, barulho de ferro, aquele ar gelado da academia, o som, isso sempre me moveu. E eu intensificava muito. O que acontece quando você intensifica muito? Você começa a conversar com as lesões. Então eu sempre focava muito nisso, nessa minha personalidade de buscar a minha regulação. Eu tinha que intensificar em algo para buscar a minha regulação. Eu intensificava no meu treino, vinha a lesão e eu ficava nessa espiral de treina, lesiona, dá um tempo, fica fora, treina, lesiona, dá um tempo, fica fora. E aí quando eu aprendi a regular isso, eu acho que eu consegui regular, amadurecer mesmo no meu treino, entendendo que o menos, ele reflete mais ao longo do tempo.
que não vai ser numa semana, não vai ser num período só em querer ganhar, que você vai ganhar jogo. É a constância que faz você ganhar o jogo e, principalmente, aprender a lidar com as frustrações. Então, assim, por que que eu, conversando com vários educadores físicos também, com donos de redes de academia, tentando entender qual é o comportamento que faz com que as pessoas parem, né? Então, o que que acontece? Cada fase da nossa vida, a gente tem algum tipo de expectativa, né? Então, por exemplo, o jovem, ou não, o jovem no modo de pensar em construir como prioridade uma massa muscular, ok? Então, a meta dele é essa. No começo, quando você inicia ou reinicia, você tem esse, abre aspas, falso resultado, né? Porque você tem uma construção de massa, você tem uma construção de massa magra um pouco mais rápida, você tem uma perda mais rápida de massa gorda, né? Você intensifica ali. Então, é mais visível nos 2, 3 meses ali essa percepção. Só que vai passando o tempo, cada vez mais essa diferença ela vai diminuindo, né? A construção de massa magra vai ficando cada vez mais difícil, os ganhos são cada vez menores, com mais longo prazo, a perda da massa gorda, você tem uma perda rápida, depois ela vai diminuindo, ou seja, o resultado ele já não mais é tão visível. E aí você começa a fazer o quê? Trabalhar uma frustração. Por quê? A expectativa que você tem da construção e de chegar no resultado ele não é alcançado no momento ou na forma, você começa a se frustrar. Fala, não está dando resultado isso aqui, isso aqui está não sei o que lá, não sei o que lá. E aí isso propicia com que você saia. Outro ponto que as pessoas não conseguem muitas vezes é se manter numa academia ou entrar numa academia. Eu estou falando de academia, tá? A gente está falando aqui, eu trouxe para vocês a importância de nós realizarmos atividade física, mas estou dando um exemplo de academia, tá? Onde eu gosto, mas eventualmente, se você tem alguma outra atividade, ciclismo, a própria natação, alguma outra, vá onde você se sinta bem, faça o que eventualmente você gosta. Estou dando um exemplo de academia, onde a musculação ela é muito importante, ela tem reflexos cognitivos, ela traz uma série de benefícios e muitos profissionais da área da saúde mental indicam a musculação caso faça sentido para você. Mas aí que está o ponto. Para quem não faz, cara, você já fez musculação muito provavelmente, né? Mas vamos ser franco aqui, vamos ser franco pro seu público. Se nós não fazemos nenhum tipo de atividade física, vamos para academia, cara, na hora que você coloca o pé ali, o ambiente é hostil, cara. Não é um ambiente, oi, seja bem-vindo, que legal, vou te ensinar, é assim, assim, assado. Principalmente em academias que elas são de rede, elas já carregam um público, elas já carregam uma cultura ali, né? De não tanto, até pelo modelo do negócio, de não ter aquele acompanhamento mais próximo, de não gerar né, aquele processo inicial de acolhimento e inserção. Isso não é feito. E, cara, você tem que aprender a desconstruir isso sozinho. Meu, é muito desafiador. Então, tanto que janeiro agora bomba e a pessoa, cara, quando dá março, abril, já não tem mais. Porque, primeiro, as pessoas têm dificuldade em romper essa fase inicial que é muito difícil, né? Você está indo para um ambiente onde muitas vezes você já se sente ruim. Se você vai por uma indicação de um profissional de saúde mental, significa que você está precisando se fortalecer. Você vai num ambiente que esteticamente você não se sente tão da forma muitas vezes que você gostaria muitas vezes de estar. E você vai num ambiente onde você se sente julgado, né? O sentimento de reprovação de olhar, reprovação de ambiente, ele chega a ser dolorido para quem vai. Então, a pessoa, quando ela se dispõe a fazer uma atividade física, ela tem que ter em mente que ela vai encarar muitos desafios. E ela tem que estar alinhada com esses desafios que ela vai encarar, para que ela realmente não se frustre e consiga ir furando essas pequenas bolhas e consiga sustentar uma constância. Então, assim, tanto que se a pessoa ela passa de 1 ano, 9 meses, é um pesadelo para ela voltar e falar, cara, eu não quero mais voltar atrás, né? Quando você se enquadra, se encaixa na atividade física, você fala, cara, eu não quero mais voltar para isso nunca mais. Mas ela tem que ter essa disposição. E a dica que eu dou inicial, qual é? Como você vai encarar um ambiente contrário, um ambiente já formado, uma cultura, você ainda não tem a familiaridade com o treino, familiaridade com os aparelhos, você não sabe onde está o quê, e aí você vê aqueles grupos já formados. Um dos piores sentimentos que o ser humano pode experimentar na alma dele é o sentimento de não pertencimento, é o pior.
E numa em uma academia, inicialmente, você flerta com esse sentimento. A dica que eu dou, academia, se isso puder se enquadrar na sua realidade. Existem academias que elas têm outros tipos de proposta. Proposta daquela... Normalmente, quando não é uma academia, às vezes, de rede, quando é uma academia mais de bairro, ela tem mais essa visão mais acolhedora, você tem uma proximidade maior com os instrutores, então você consegue eliminar essa dificuldade, essa barreira que eventualmente você possa ter. Uma outra estratégia é você inicialmente, até que você se familiarize, até que você encaixe numa rotina, ir com alguém. De repente, vir com alguém que tem a mesma necessidade e vontade é até bacana, porque muitas vezes, não estou cansado. Não, vamos sim. Não quero, vamos. E aí, aquele ambiente encarado com dois, né? Tenho alguém junto comigo, né? Né? Não estou sozinho aqui no ambiente. Isso ajuda a pessoa, ela romper essa fase inicial que é muito difícil. Faz sentido isso? Super sentido. A gente tem uma gravação até de um podcast sobre isso com o Fábio, do hashtag 1% todo dia. A gente fala de você dar esse 1% todo dia, no final do ano você colher esses frutos. E a gente até falou como criar essas metas, como estabelecer e manter essas metas, porque 50% das pessoas que estabelecem meta ali em dezembro, janeiro, mesmo antes do carnaval, já desistem dessa meta. E principalmente por isso, porque não está no ambiente correto, não foi acolhido, as academias não possuem esse ambiente acolhedor. A gente brinca que as academias ficam brigando por os alunos das outras academias, porque elas querem receber pessoas que já estão no ambiente de academia, que é aquilo que eles estão entregando, mas aquele 47% da população, segundo o IBGE, que está em casa, está assistindo a Netflix, que esse sim tinha que vir para a academia, que não tem contato, esse não tem... Imagina, eu falo muito, imagina o seu pai e sua mãe chegando na academia. Será que vai ser acolhedor? Será que eles vão querer ficar naquele ambiente? Não é aquele ambiente que eles vão querer um monte de ferro, aquele barulho, sempre excesso de peso. É outro público. Então, as academias têm que mudar, os professores têm que mudar essa forma de acolher esse aluno, de receber, de tratar. Um dos 5 motivos que fazem um aluno desistir da aula, seja de que esporte que for, é ele não se sentir parte pertencente. Então é papel sim do professor fazer ele sociabilizar, mesmo que ele não venha com alguém, esteja sozinho, ele tem que sociabilizar naquele grupo que ele está. É papel sim do professor. E aí eu queria que você deixasse aí pra gente finalizar, Rodolfo, as suas redes sociais, até mesmo o seu podcast, falando um pouquinho sobre o que ele fala, até que é uma continuação aqui desse nosso assunto. Natão, obrigado. Bom, no meu podcast, o nome do meu podcast é Expansivamente Podcast. No meu podcast, nós também entrevistamos muitos profissionais da área da saúde física, mental, nutricional, justamente por isso, para aquilo que um dia foi dor para mim. Hoje, no meu podcast, o meu propósito é fazer do que foi dor para mim solução para outras pessoas também. E o meu perfil do Instagram é psi.rodolfo.krasovski. Se você colocar psi.rodolfo e colocar um K ali, provavelmente já vai sair a minha foto, vai ficar mais fácil. Me segue nas redes sociais. O meu perfil ele é destinado justamente para isso, para poder auxiliar você com a parte de saúde, a parte de comportamento, a parte de psicologia, que é onde eu estudo, a parte de psicanálise, que é onde eu atendo também. E ali, eventualmente, se você se identificar com o trabalho, se identificar com a proposta, é só entrar no link ali da minha bio, ali você pode marcar uma consulta também e a gente conversa. Um prazer. Muito bom, muito obrigado mesmo, Rodolfo, agradecer a sua presença. Agora vocês entenderam porque eu só chamei ele de Rodolfo e não falei o sobrenome dele na abertura, que eu sempre falo que eu tenho certeza que ia errar. E agradecer os nossos parceiros, a Tibum Educação Aquática, lá do Mato Grosso do Sul, Plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, a fábrica criativa de aula de natação e a Sobrasa. Então você que é professor de natação, está precisando de levar esses projetos, entra no site sobrasa.org, cursos gratuitos, diversos conteúdos para você levar aí para a sua academia. Então quero agradecer muito a sua presença, agradecer o Rodolfo, e você compartilha essa entrevista, ativa a notificação e claro, segue o nosso canal e segue agora as redes do Rodolfo, que vale muito a pena. Saúde mental está muito em alta, é um assunto interessante que é preciso a gente falar sobre isso, refletir, porque é sim uma preocupação não só no Brasil, mas mundial. Muito obrigado a vocês, obrigado Rodolfo e até a próxima. Até, obrigado.